pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome em adoração, porque o Teu amor foi revelado através da Tua pessoa, quando o Senhor morreu por nós, deixando a Sua glória, o Seu trono. E nós queremos exaltar o Teu nome, e que a Tua palavra venha glorificar. Mas Jesus, confirma a Tua palavra com os sinais. Atrai cada coração cativo a Ti, Senhor, cada mente cativa a Tua palavra. E nós repreendemos todas as setas do inimigo que queiram roubar a semente da Tua palavra. Eu oro por fé em nome de Jesus. Estou conversando aqui com esse time maravilhoso que está aqui atrás de mim, mas de olho no baterista. Esse cara está querendo roubar minha produção. A gente, irmão, é crente. A gente aprendeu a amar e orar por ele também todos os dias. Está debaixo das nossas orações. Amados, quando a gente fala de missões, a gente tem um entendimento de que todos nós temos um chamado missionário. Ninguém pode dizer, não, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou um líder, eu não tenho um chamado para ir à África, para ir... Você tem um chamado, um ide do Senhor Jesus, foi lido aqui em Mateus 28. Fazer discípulos. Pode ser na África, pode ser em qualquer lugar. Mas primeiro é na sua casa, é no seu bairro, é na sua cidade, aonde você está, você pode fazer missões também. E missões têm um preço, mas ninguém faz missões sem o amor, sem paixão, porque o Senhor Jesus, Ele fez isso por nós, Ele se deu 100%. Nós temos mais de 15 anos que a gente trabalha com a recuperação de dependentes químicos. A gente fundou a Casa de Davi. E o ano passado, esse ano, o Senhor falou para entregar. Entreguei para as pessoas que foram recuperadas lá. Essa missão agora é de vocês. Aí Deus me deu uma outra missão: fazer prevenção às drogas com crianças. Aqui mesmo, Imperatriz. Estamos ali com uma escolinha de futebol na Vila Davi 2. E um desafio imenso, mas um prazer maravilhoso de você estar ali com aquela criançada. Porque o coração da criança é de quem chega primeiro. E o nosso objetivo ali, ensinando prevenção às drogas. A Natália está ensinando inglês, ensinando também princípios e valores do reino. É transformar aqueles meninos e as famílias em crentes em Jesus. E que eles nunca precisem de um centro terapêutico. Mas tudo tem um custo, ali tem um custo altíssimo para aquele projeto. E não que eu tenha esse dinheiro, mas o Senhor tem cada dia levantado pessoas para nos ajudar. E nós tínhamos que arrumar um ônibus, porque o ônibus daquele projeto, o aluguel é R$7.000. E a pessoa que pagava não tinha mais condições. Tem que pegar as crianças nos bairros da cidade, crianças, muitas delas em situação de vulnerabilidade, que estão sem oportunidades, e levar para o projeto, e ali a gente trabalhar aquelas crianças. E aí eu passei num bairro ali, vi um ônibus parado há muitos anos. Aí peguei, fiz alguns cartazes e escrevi: você é proprietário desse ônibus, eu preciso desse ônibus, precisamos desse ônibus para salvar a vida de crianças, e você pode nos ajudar. E botei meu telefone, gravei um vídeo, botei no meu Instagram. Gente, quem conheceu o dono desse ônibus? Só loucura. E ele me ligou e fez a doação do ônibus. E estamos ali na Impera Volvo com ele, recuperando todo, estava muito tempo parado. Cada
dia Deus foi mandando uma pessoa para cuidar do motor, da bomba injetora, dos freios, pneus, e ele está perto de ser colocado em atividade. Mas é obra missionária, você precisa fazer com amor. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele falou, e esse é um texto muito pregado: se não tiver amor, não somos nada. O que nós somos? Crentes sem amor não existe. Não tem como, queridos. Os discípulos do Senhor Jesus, eles são reconhecidos pelo amor, não pela sua roupa, não pela sua Bíblia que carrega, não pela sua denominação, ou por ele falar que é cristão, mas é pelo amor que ele é reconhecido. João capítulo 13, versículo 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E nós só temos a oportunidade de amar uns aos outros quando a gente for perseguido, quando a gente for traído, quando a gente for caluniado, quando a gente tiver uma situação em que alguém se levantar contra nós. É a oportunidade deles conhecerem alguém diferente, alguém que tem um amor capaz de perdoar. Porque se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus na nossa vida? A obra missionária é assim. Se eu amo ao Senhor, e a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 12, 30: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o versículo 31, e o segundo mandamento semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu vou fazer missões se eu não amar a Deus, se eu não for apaixonado por Ele? Como eu vou fazer missões se eu não amar o meu próximo? Porque muitas vezes o meu próximo é alguém que precisa muito do meu amor. Às vezes uma pessoa chata, às vezes uma pessoa pobre que ninguém quer ficar perto, às vezes uma pessoa fedida que está lá na rua, jogada. Não há missões sem amor. E o amor é a chave da manifestação do Senhor em nossas vidas. Quando tem um lugar que há manifestação de Deus, quando tem alguém que manifesta Deus em sua vida, é porque tem amor ali naquela vida, tem amor naquele lugar. João 14, 21. Diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Sabe, eu creio, nós fazemos missões aqui, tivemos uma experiência também no exterior, plantamos sementes lá e acreditamos que Deus ainda vai nos colocar de volta naquele lugar, um lugar onde morrem 200 pessoas por dia de overdose, 10 por hora, onde as pessoas foram crentes muito fervorosas antigamente. Hoje há uma apostasia muito grande, uma dificuldade de se pregar o evangelho, pior do que em outros países. Hoje a porta lá ainda está fechada para nós. But God changed everything. Mas Deus muda todas as coisas. E se a obra é dele, é Ele quem abre porta e ninguém pode fechar. E olhando para Jesus, nós vemos o exemplo do amor. João capítulo 18, versículo 37. Ao comparecer diante de Pilatos, que tentava julgá-lo, Jesus disse: por esta razão eu nasci. Pregos de 17, espinhos de 17 centímetros cravariam sua testa, uma lança perfuraria o seu lado, 39 chibatadas dilacerariam suas costas, pregos enormes foram cravados nos seus braços, nas suas mãos e pés. O motivo da sua paixão, o motivo da sua missão só seria alcançado pela dor. E ele disse: para isso eu nasci.
dá para você entender um amor como esse. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Não adianta lutar com as armas do mal. Levante a bandeira do amor, e esse vento vai passar a Jesus. Queridos, o amor, ele pode gerar uma paixão, mas uma paixão não pode gerar um amor. E a gente vê na palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, 12, esse nome Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu não estou falando aqui só de gente do mundo, não. Mas é da igreja, irmãos. O amor de muitos na igreja tem se esfriado. E não tem como você fazer missões sem amor. Vamos dar uma olhadinha numa igreja que tinha um amor tremendo, tremendo, maravilhoso. Apocalipse capítulo 2, você pode abrir. A igreja de Éfeso. Versículo 2 em diante. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer com os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu o achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa é a igreja de Éfeso, do qual aqui está descrito no Apocalipse. Uma igreja fantástica, uma igreja poderosa, que recebeu essa palavra tão forte. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Sabe, queridos, para a gente entender o contexto dessa igreja de Éfeso, nós vamos ver a cidade de Éfeso. Que cidade era essa? O que acontecia lá? Por que essa igreja é tão importante assim, para nós entendermos a essência do amor de Deus, e do amor dos irmãos, e do amor da igreja? Éfeso era uma mega cidade, uma cidade portuária, nos tempos antigos, uma cidade mais ou menos de 250 mil habitantes, ao norte, né, da Ásia Menor, da Turquia, hoje a região da Turquia. E em Éfeso tinha um enorme templo à deusa Diana, com mais de 100 colunas de mármore, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade que girava sua economia em torno da feitiçaria e da idolatria. É uma cidade que tinha um teatro para 25 mil pessoas, tinha piscina pública, tinha biblioteca, tinha pessoas letradas, escritores de livros de feitiçaria. Uma cidade que instruía muito e ganhava muito dinheiro, rodava muito dinheiro por causa da feitiçaria.
E a igreja estava ali. Paulo, 30 anos antes do Apocalipse, ele não só visitou Éfeso, mas ele passou ali 3 anos discipulando e cuidando dos cristãos ali em Éfeso. E a pregação de Paulo, ela cresceu tanto, foi algo tremendo. Quando Paulo chegou ali naquele lugar, com a dedicação, com a paixão que ele tinha pelo Senhor, a pregação dele cresceu tanto, que houve um grande avivamento ali naquela cidade. Uma cidade que as igrejas poderiam estar acuadas, porque a feitiçaria girava a economia, se vendia produtos, aquelas souvenirs, livros. As pessoas iam visitar Éfeso por causa do templo da deusa Diana e tudo mais. Mas a igreja em Éfeso prosperou tanto que ela passou a ser uma das principais e influentes do mundo antigo, por causa do trabalho de Paulo ali. A gente pode ver um pouquinho do que acontecia ali em Atos. Você pode abrir Atos capítulo 19, versículo 17. E foi isto notório a todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha só, naquela cidade houve um temor, porque tinha uma igreja influente, e a principal característica nós vamos ver, era o amor daquela igreja, era a coragem, era uma igreja fantástica. E aqui em Atos 19, você pode ver várias coisas que aconteciam ali. O avivamento era tão grande pela pregação do Evangelho, que as pessoas que adoravam a deusa Diana estavam deixando de adorar Diana para se converter ao Senhor Jesus, ao Evangelho. E eles de tal forma se reuniam nas praças e levavam os seus livros de feitiçaria e queimavam ali em praça pública. Aqui nesse capítulo 19 de Atos fala muito sobre isso. Do versículo 19, eles levantaram mais de 50 mil moedas de prata, em valores de livros queimados. Olha que prejuízo. Eu estava pesquisando hoje à tarde o que dava isso em real. Dá mais ou menos uns 600 mil reais. Imagina um prejuízo no comércio de 600 mil reais. E a cidade estava havendo um reboliço muito grande. Tanto é que as pessoas do comércio começaram a se levantar. Mas as pessoas estavam fazendo isso naturalmente, porque elas estavam se convertendo ao Evangelho, porque ali em Éfeso tinha uma igreja poderosa, uma igreja firme, uma igreja que amava o Senhor Jesus, que amava as pessoas, e isso atraía as pessoas para o Evangelho. Foi ali em Éfeso também que os lenços de Paulo eram levados para colocar sobre os enfermos, e eles ficavam curados. Olha que coisa tremenda. Até para expulsar os demônios, pegava o lenço lá, leva lá, e o demônio saía. Poder, viu? Maravilhas aconteciam ali. Imagine essa igreja. Foi lá também que os 7 filhos de Cefas pegaram uma surra dos demônios, porque eles tentaram expulsar em nome de Jesus, que Paulo prega, e os demônios falaram: eu conheço Jesus, também conhecemos Paulo, mas quem são vocês? E os demônios, olha, foram para cima dos filhos de Cefas, arrancaram até a roupa, eles saíram correndo pelados, sem roupa. Coisas tremendas estavam acontecendo. Mas as pessoas, deixando de adorar a Diana, começaram a dar prejuízo no comércio local, prejuízo na economia daqueles que lucravam com a feitiçaria. Versículo 23 e 24. E talvez seja por isso
E a gente sabe que foi por isso também os motivos que Paulo decide deixar aquela igreja nas mãos da sua equipe. Olha, queridos, e quando Paulo saiu, ele fez uma reunião com as lideranças, e ele disse: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, não tenho a minha vida por preciosa, antes que eu cumpra a minha carreira, o meu ministério, para testemunhar do poder de Jesus. Não tenho a minha vida por preciosa. Ele não estava com medo de perder a sua vida. E as pessoas agarravam, beijavam o pescoço de Paulo, porque ele disse que eles não iam vê-lo mais. Mas aquela igreja ficou ali, na mão de quem? Das lideranças locais. Timóteo, olha que liderança, o fiel escudeiro Timóteo, né? Priscila e Áquila, que eram os colaboradores também destacados ali. E pasmem vocês, o apóstolo do amor era um dos pastores daquela igreja, o apóstolo João. E talvez seja por isso que aquela igreja era famosa pela fé e pelo amor que um dia haveriam de deixar. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Ele fez menção daquela igreja, porque ela se destacava na fé e no amor. Amor que um dia haveriam de deixar, de esquecer, haveriam de abandonar esse amor. Qual o perfil dessa igreja, como se descreve aqui em Atos e também em Apocalipse? Era uma igreja bastante ativa, ministérios, deadline, cronogramas, conferências. Eles não tinham problema com atividade, com trabalho. Uma igreja que trabalhava porque era apaixonada, tinha paixão pelo Senhor, paixão pela sua obra, não tinha dificuldade de trabalhar na obra. Eles eram perseverantes, eles sofriam por Jesus, eram fortes, durões, não toleravam gente ruim, tinha uma doutrina séria e forte. Como Deilson falou aqui, né? Na igreja bíblica, eles tinham uma doutrina séria, né? Eles não toleravam falsos ensinamentos, falsos apóstolos, e não toleravam práticas pagãs, como a prática dos nicolaítas. Tem várias tendências teológicas sobre quem eram os nicolaítas. Uns dizem que era fruto de um diácono que era herético, chamado Nicolau. Mas existem outra tendência de pessoas que falam, nicolaítas vem do grego, que quer dizer aquele que conquista pessoas. E a prática dos nicolaítas dentro da igreja eram pessoas que eram infiltradas dentro da igreja para insinuar doutrinas falsas contra os apóstolos, contra os princípios. E aquela igreja era firme com esse tipo de gente, perfeita, um povo que sofria sem desfalecer. Quem não queria fazer parte de uma igreja assim? Uma igreja forte, avivada, uma igreja que amava, uma igreja que não tinha problema se sofresse pelo amor do Evangelho. Como é possível existir algo errado com um povo como esse? Uma igreja fundada e discipulada por Paulo durante 3 anos, pastoreada por Timóteo, pelo apóstolo João, tendo como colaboradores Priscila e Áquila. E pasmem vocês, uma mulher especial fazia parte daquela igreja, Maria. Mas a Bíblia não diz, pastor, que Maria frequentava essa igreja. Mas eu digo, porque Jesus, antes de morrer, ele chamou João e disse: ela é tua mãe agora, cuida dela.
É claro que João levou Maria para aquela igreja de Éfeso. Imagine Maria, que conviveu com Jesus, que gerou no seu ventre o Salvador do mundo, que tem todo aquele testemunho de amor, de perseverança, sentado no primeiro banco da igreja. Imagine, era complicado. Imagine ser discipulada por Maria. Que coisa maravilhosa seria, né? Era complicado as pessoas quererem idolatrar, né? Mas Maria também fazia parte, eu creio, daquela igreja. E imagine como é possível existir algo de errado com esse povo, uma igreja tão famosa, uma igreja tão referencial, com um time desses, com a equipe de pastores como essa e outras lideranças. Mas apesar de todos esses atores, escute, apesar de todos esses fundadores, apesar de todos os sinais e maravilhas, apesar do passado de bom testemunho, e apesar de ter começado bem, havia algo errado sim com aquela igreja. Eles abandonaram o amor que um dia tiveram e foram responsabilizados por isso. Quando uma igreja perde o amor, perde a paixão. Quando perde a paixão, vira o quê? Vira um clube. Vive uma igreja de programas. Vamos fazer uma festa, a igreja está fria, vamos fazer uma festa, vamos convidar um pregador, um cantor, alguma coisa assim, porque a igreja precisa de quê? A igreja precisa de paixão, de amar ao Senhor, de voltar ao seu primeiro amor. Assim ela vai fazer missões. Mateus capítulo 24, de novo, 12. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eles foram responsabilizados pelo esfriamento. Vocês abandonaram a paixão que tinham no começo. Apesar do começo bom, eles foram se acostumando com o pecado, abrindo concessões aqui e ali. Com o tempo, o sucesso das suas atividades tornaram mais importante do que a razão de fazer tais atividades. Que perigo, irmão. Alguém pode dar um glória a Deus? Eu estou falando de mim, de você, porque nas minhas orações eu falo para Deus: Deus, não deixe eu perder essa chama, não deixe eu perder o amor. Às vezes as pessoas falam comigo: por que você vendeu suas coisas? Por que você vendeu o seu patrimônio? Por que você fez essas loucuras que você fez? Você poderia ser muito rico. Eu respondi para uma pessoa outro dia, falei: eu não teria feito o que eu fiz no reino de Deus. Isso tem muito maior valor do que todo o meu patrimônio. É isso que importa, igreja. Quanto tempo vamos ficar aqui falando de missões, apelando para que as pessoas se levantem para serem enviadas? A ordem já foi dada, precisamos só obedecer, precisamos ter paixão pelo Senhor, pela sua obra, pelo seu reino e por vidas. Que perigo! Uma igreja que não tolera heresia, e aquela igreja não tolerava os hereges. Que perigo, uma igreja que não tolera heresia sem deixar de amar o herege. Que perigo, uma igreja que odeia qualquer tipo de prática pecaminosa sem deixar de amar o pecador. Que perigo ser uma igreja sem compaixão. Foi uma igreja sem compaixão que esquartejou os feiticeiros e criou as famosas guerras santas.
Uma igreja sem amor é uma igreja morta. Uma igreja sem amor não aceita os homossexuais, não aceita os drogados, não aceita as prostitutas, não aceita os presidiários, mas tolera os corruptos, sonegadores, adúlteros, mentirosos. Recebe os ricos sem confrontá-lo por causa dos dízimos. Uma igreja sem amor e sem paixão não tem razão de existir. O destino, querido, são ruínas, é religiosidade, é hipocrisia, atividades e projetos que nascem de outras razões sem seu amor podem gerar entretenimento, mas não geram apaixonados pelo Senhor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, onde está Deus? Está lá fora, e a alma chora. Onde está Deus? Onde está Deus na minha vida? Onde está Deus no meu casamento? Onde está Deus nas minhas atitudes? Eu sou apaixonado por Ele. Eu sou apaixonado por vidas. Eu sou capaz de perdoar. Eu sou capaz de olhar o Senhor como o centro, como a direção, como o primeiro lugar, como o meu Senhor. Eu estou disposto a obedecer. Então eu vou ser um missionário, eu vou fazer missões, eu vou estar pronto todos os dias. O destino de uma igreja que não ama é desaparecer, como a gloriosa igreja de Éfeso. Sucumbiu. Só existe, talvez, não sei se ainda existe, ruínas daquela igreja tão famosa, que era reconhecida pela fé e pelo amor, que um dia abandonaram. Eu trouxe essa reflexão para vocês, porque nós precisamos ter esse entendimento, que a obra missionária do Senhor, tanto em Jerusalém, Judeia e nos confins, clama pela manifestação dos filhos de Deus, povo apaixonado, povo que tem Deus em primeiro lugar, povo que não tem medo, que não tem receio, que não tem nada que atrapalhe ele ser um instrumento de Deus. Povo que vem para a igreja não apenas para preencher temporariamente um coração vazio, mas um povo cheio que flui a presença do Senhor. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Todo dia nós podemos voltar a esse primeiro amor. Se você puder, feche os teus olhos e faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou, meu Deus, nesse contexto? Como podia ter alguma coisa errada naquela igreja, naquele povo que tinha tanto amor, mas deixou esfriar? Não deixe essa paixão morrer em mim. Você não me chama mais de pai, de amigo, está tão distante, frio. Você mudou, mas saiba, filho, que eu não mudei. Eu continuo mesmo, eu continuo apaixonado por você, eu continuo te amando. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.